Agora são 8h39, espaço aberto para o Instituto Vladimir Herzog. A violência na escola vem sendo amplamente noticiada na mídia e muitas vezes acompanhada da culpabilização das famílias, dos jovens e das crianças, colocando escola, educadores e sociedade numa relação de defesa e justificando discursos por mais segurança na escola. Nessa esteira, propostas de armamento do educador, militarização da escola, gradeamento e vigilância vão ganhando visibilidade, inclusive como medidas capazes de favorecer o direito à educação de qualidade. O que menos enfaticamente se noticia são as propostas e as práticas das escolas para trabalhar a convivência escolar numa perspectiva inclusiva e comunitária. O Instituto Vladimir Herzog, junto com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, por exemplo, vem trabalhando na formação dos integrantes das comissões de mediação de conflitos na perspectiva da educação em direitos humanos por meio do projeto Respeitar é Preciso. Na próxima segunda-feira, 3 de junho, vai acontecer o segundo grande encontro das comissões de mediação de conflitos da Rede Municipal de Ensino, no qual será lançada a terceira edição do material de apoio do Respeitar é Preciso, com uma novidade, o caderno Mediação de Conflitos. A gente convidou aqui a Ana Lúcia Catão, que é mediadora e formadora do projeto Respeitar é Preciso, para falar sobre esse assunto. Tudo bem, Ana Lúcia? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Bom, vamos falar aqui sobre como é que a gente fala em mediação, né? A gente lembra também conflitos no judiciário, né? Qual que é a diferença, né, de se trabalhar com a mediação de conflitos na escola? Tá, bom, a gente teve uma entrevista aí que vocês falaram dos pactos republicanos, né? A mediação no judiciário entrou em grande parte como decorrência dos primeiros 2 pactos republicanos, né? A mediação no judiciário, ela é um espaço que se abre no meio de um processo, né, para trabalhar as mesmas situações de conflitos que vão ao judiciário, só que numa outra perspectiva, menos formal, com um terceiro que não é um juiz, que vai facilitar a conversa, e que vai promover ali um encontro entre as pessoas e para que elas possam lidar com a situação de conflito que dá origem ao processo judicial delas, né? Essa é a perspectiva do judiciário. E algumas correntes que não são tão interessantes no do judiciário colocam isso como uma possibilidade de desafogamento do judiciário, sendo que a mediação, na verdade, melhora o atendimento, né, o acesso à justiça, em alguns casos, e a perspectiva não pode ser a de desafogamento, né, que seria uma instrumentalização inadequada da mediação. Na escola, você tem um contexto totalmente diferente, porque você a escola não é um lugar que recebe demandas de conflito. Ele é um espaço de convivência, de educação, em que conflitos acontecem, né? E então quem vai mediar essa situação de conflito são os adultos que estão ali, ou a rigor as crianças entre si, mas elas não são pessoas que estão fora da situação de conflito, elas estão dentro da situação, mesmo que sejam pessoas que estão em volta do conflito. Então o tempo todo que você está trabalhando o conflito, você está trabalhando a convivência escolar como um todo, e está pensando a escola como um todo. Não está pensando só uma situação pontual de conflito entre 2 pessoas, ou 3, ou 4. Você está pensando como aquilo se articula dentro da escola, que se ali tem alguma coisa que é produzido pela própria escola e não apenas pelas pessoas individualmente, e você precisa pensar, então, a escola, ações também que ultrapassem a relação pessoal entre as pessoas que estão diretamente em conflitos. Quer dizer, o próprio Estado pode provocar, né? O próprio Estado pode provocar, a organização da escola provoca, e muitas vezes a maneira como a organização temporal, espacial, uma organização pedagógica, enfim, os currículos, enfim, como se trabalha a escola. Entendi. E o que é mediação de conflitos aí sob a perspectiva da educação em direitos humanos?
Então, na perspectiva da educação em direitos humanos, a mediação de conflitos fica mais claramente um modo de abordar a situação de conflito que não se reduz ao olhar da relação. Ou seja, você precisa, ao abordar uma situação de conflito, ter uma perspectiva ético-política. Né? Então, saber que você está a serviço de uma mudança de cultura dentro da escola. Né? Então, ela não é uma abordagem desprovida de uma intencionalidade maior, que é de provocar mudanças de padrão, mudanças culturais, enfim. Ela deixa de ser meramente uma técnica, né? E passa a ser algo que vai pensar no respeito mútuo na escola como um todo. Né? E aí em todos os aspectos. Né? Então, por isso que quando você aborda uma situação de conflito na escola, nessa perspectiva, você, por um lado, aborda a situação direta, por outro lado, você precisa olhar o que é da escola, então o que a escola pode fazer numa perspectiva mais ampla, então ações pedagógicas da escola, como pensar alguns temas, como se repensar nas suas práticas, e também pensar também na perspectiva de apoio de rede, né? Então, utilizar, por exemplo, na Secretaria Municipal de Ensino, tem o NAAPA, que é o Núcleo de Apoio e Acompanhamento da Aprendizagem, que vai fazer uma ligação com a rede de proteção quando há uma situação que tem também alguma questão de vulnerabilidade que precisa ser abordada. Exato. Também. A gente tem aqui também a questão da violência nas escolas, né? O Na Boca do Povo também abordou essa questão, você chegou a ouvir também, a Larissa Bora entrevistando, né, os moradores aqui de São Paulo sobre esse tema. Como é que é o trabalho dessas comissões também nessa questão da violência? Então, eu acho que a violência é sempre um chamariz, né? Infelizmente. Então, quando a gente está pensando nessa perspectiva, a gente não está pensando necessariamente em abordar o violento estourado, mas pensando, quando você olha preventivamente a questão do respeito, você vai trabalhar talvez com microviolências, né, para pensar, para antecipar situações de violências mais extremas. Né? E eu acho que aí quando a gente compara com essas medidas, por exemplo, outro dia até teve uma reportagem num dos canais de TV aberta em que se colocou Suzano depois de 2 meses, como é que está a situação lá, né? E colocou a escola toda fechada, né? Era uma escola aberta, com porta aberta, e lá passou a ser uma escola fechada. Que e a maneira como se vem respondendo a esse tipo de situação. E aí se tem uma lógica que, na verdade, ela é uma lógica individualizante, é uma lógica de enclausuramento, que tem aí uma concepção de segurança, né? Que é o bunker, o carro blindado, o gradeamento, a vigilância, enfim. Sendo que trabalhar a mediação, trabalhar a educação em direitos humanos nas escolas é muito mais pensar como é que a gente fortalece essa comunidade, como é que a gente fortalece pertencimento, como é que a gente... que seja trabalhado o aspecto comunitário e coletivo da escola, né, em que todos participam dessa escola, fazem a escola acontecer, e isso sim é uma outra concepção de segurança, né, que está em jogo, que não é essa do armamento, enfim, ou da vigilância e do... Muito bem. Isso só para a gente encerrar, onde é que vai ser esse segundo grande encontro? Vai ser no Auditório Ibirapuera. Vai ser... A que horas? De manhã, das 8 a 1. É um encontro que tem uma potência importante dentro da Secretaria, porque reúne todas as comissões de mediação de conflito do município e meio que simboliza o trabalho do ano das comissões de mediação de conflito. Então, vai ter uma palestra de abertura, tem relatos de experiências, uma mesa para discutir esses relatos junto com o público, enfim.
é um momento de celebração e de fortalecimento coletivo para trabalhar. Que legal. As comissões. Ana Lúcia, a gente agradece muito aqui a sua presença. Obrigada. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada, Marilu. Até mais. Obrigada. Falamos aqui com a Ana Lúcia Catão, mediadora e formadora do projeto Respeitar é Preciso, do Instituto Vladimir Herzog.